E eu queria primeiro fazer um resumo do que a gente viu aqui. Talvez você não tenha vindo domingo passado. Nós vemos que Daniel foi um jovem vindo da cidade de Judá, do reino de Judá, da cidade de Jerusalém, Israel. Nós vemos tudo isso no versículo 1. O rei Nabucodonosor da Babilônia pede que tragam jovens bem preparados, bem capacitados. Daniel era um jovem bem preparado. E o rei pede para que eles fiquem nesse treinamento, né? E Daniel decide se consagrar, decide viver uma vida totalmente para Deus. E por causa disso, por causa da consagração de Daniel, Deus dá ali para Daniel um dom. O dom de sabedoria e também de conhecimento, revelação de sonhos. Então, o dom que Deus deu a Daniel tem um propósito. E a gente começa a ver o propósito no livro, né? E nós vemos também que Daniel tem 3 amigos, que se chamam Ananias, Misael e Azarias. E os nomes deles, né, na linguagem síria se chamam Sadraque, Mesaque e Abdenego. E a Daniel foi dado o nome de Beltesazar. E nós vimos que, embora os nomes dele fossem trocados, ele permaneceu na identidade que ele tinha, servindo a Deus. Então não importa o lugar, nós vimos isso, não importa onde você esteja, o seu nome permanece arrolado nos livros do Senhor. E a Ele que nós devemos ficar firmes. E nós vemos no capítulo 2 de Daniel que o rei teve um sonho. Nesse sonho, a gente viu que o rei ele teve uma visão de uma grande estátua. E a gente parou bem aí, nessa estátua. Daniel capítulo 2, versículo 32. Leia comigo, por favor. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez em um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Gente, sobre essa estátua, talvez ela seja a grande chave para nós estudarmos o fim dos tempos. Esse capítulo 2 de Daniel, ele é riquíssimo, certo? Mas hoje eu não vou entrar especificamente no que significa escatologicamente essa estátua. Eu vou falar um pouco sobre ela, um pouco sobre os materiais. Eu tenho uma perspectiva que, quando for na quinta-feira à noite, na última quinta-feira à noite desse mês, dia 24, nós vamos estar abordando Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e 8, né, as partes, as profecias. Nós vamos falar no último dia sobre a estátua de Nabucodonosor, vamos falar sobre os 4 animais da visão de Daniel e nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, certo? É isso que a gente vai falar aqui no último dia. Hoje eu quero explicar a você algumas coisas, certo? Deixe-me abrir aqui minhas anotações. Essa estátua, ela é composta de basicamente 4 materiais. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, as suas pernas e coxas eram de bronze, né? Aí nós vemos que a perna era de ferro e o pé era de ferro misturado com barro. E o que significa isso? Se nós continuarmos lendo, o próprio Daniel ele vai começar a falar sobre esses materiais. Mas para a gente ganhar um tempo, o que acontece? Daniel começa a explicar: Rei Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Ele começa a falar para que Nabucodonosor é a cabeça de ouro. E ele tinha esse reinado mundial. Todos esses materiais, eles representam um império
de domínio mundial. Então, primeiro vem o ouro. E Daniel diz: você é o ouro. Então, um reino mesmo, o reino lá de Nabucodonosor, o Império Babilônico, realmente tomou proporções mundiais, teve um domínio, é tanto que conquistou Jerusalém, conquistou vários outros países ao redor, toda aquela região ali, né, do Oriente Médio foi conquistado por esses homens, né? O que acontece? Daniel disse: embora você seja essa cabeça de ouro, um dia virá um reino inferior ao seu. Que reino inferior ao seu era esse? Ele diz que era o Império Medo-Persa, outro tipo de civilização que viria e ia tomar o reinado dele. Um reino inferior em qualidade de material. Mas você percebe que todos esses materiais, eles vão descendo em ordem de valor. Por exemplo, o ouro é melhor do que a prata, não é verdade? E a prata é melhor do que o bronze melhor do que o ferro melhor do que o barro. Então você percebe que os materiais, ao decorrer do tempo, eles vão diminuindo o seu valor. Porém, eles vão aumentando a sua dureza. Porque o ouro é mais macio do que a prata e a prata mais macia do que o bronze. Entende? Porque o que é que isso significa? Significa que, à medida que o tempo fosse passando, impérios iriam assumir, eles iam assumir de uma qualidade inferior ao Império Babilônico, mas a dureza com que eles iam reger as nações, com que eles iam tratar as pessoas, é uma dureza muito maior. A rigidez com que eles iam escravizar as pessoas, tratar os outros povos. E nós percebemos isso. O Império de Prata, o busto de prata significa o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa, a história já mostra que os gregos, o próprio livro de Daniel já começa a apontar que os gregos estavam para tomar o Império Medo-Persa. E depois do Império Grego, as pernas de ferro significam o grande Império Romano, que é o que dominava no tempo de Jesus Cristo. O pé de Daniel, que era de ferro misturado com barro, todos os estudiosos de escatologia, pelo menos nisso concordam, que é o Império Romano, ou o Império das pernas, o de ferro, sendo restaurado no nosso tempo, no tempo que ainda vai acontecer. O pé, que o pé tem 10 dedos, cada dedo significa um líder, né, ou uma nação. Então, vai ser misturado com a semente humana, como diz aqui. Mas uma coisa interessantíssima é o que diz que vem do céu uma pedra cortada sem auxílio de mãos. E essa pedra bate na estátua bem nos seus pés e derruba a estátua, destrói a estátua. E vem um vento e leva todos os materiais embora. E não se acha lugar na terra para os impérios. Ou seja, esse reino, essa pedra que vem cair e vai destruir a estátua bem nos pés. Ou seja, no tempo que nós ainda não estamos experimentando, vai vir uma pedra dos céus. Quem é a pedra que vem dos céus? Jesus Cristo. Ele é a rocha, ele vem destruir esse império bem no pé. E diz que quando essa pedra bate no pé da estátua, essa pedra começa a crescer, 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 e ela alcança toda a terra. Porque o reino que Jesus vem estabelecer nessa terra é um reino que vai tomar proporções mundiais. Ele vai dominar por toda a terra e nós vamos reinar juntamente com ele nesse tempo. E eu quero que você fique esperançoso, eu quero que você fique com expectativa nesse tempo. Porque se é bom, às vezes, eu morei em Portugal um tempo, se era bom morar em Portugal com um ambiente tranquilo, um ambiente muito mais seguro, eu achava aquilo bom, e aquilo era governado por um homem qualquer. Imagine quando nós vivermos numa terra onde o próprio Jesus Cristo é o Senhor, onde Ele é o Rei. Isso vai ser maravilhoso, uma economia que nós não vamos experimentar nenhuma dificuldade, nenhuma falta. Esse é o reino de Cristo que vai se estabelecer. Por hoje, nós vamos ver somente esse aspecto, que você vai entender que um reino sobrepõe a outro. Essa era a visão do rei Nabucodonosor, e era a visão prática, né? E veja no versículo 46 do capítulo 2. Diz assim: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou
a Daniel e ordenou que lhe fizerem uma oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar esse segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu, veja bem, pediu Daniel ao rei, e ele constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel estava às portas do rei. Nós vimos no estudo passado que um dia foi Daniel que propôs do seu coração não se contaminar, e ele influencia aos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que determinam também: a gente quer fazer isso. E um dia Daniel, e por causa dessa direção do coração, Daniel recebe um dom maravilhoso, que é o de sonhos. E é por causa disso, de Daniel receber esse dom de sonhos, é por isso que ele consegue interpretar o sonho de Nabucodonosor. O propósito de Deus começa a se estabelecer, se mostrar para Daniel. Deus poderia ter usado qualquer um, e Deus poderia também não ter usado ninguém, Não é obrigação de Deus nos dar as revelações que nós vamos experimentar. Até porque, se nós sabemos dessas coisas, é ótimo, nós podemos nos preparar de forma melhor. Mas, independente do livro de Daniel existir ou não, essas coisas vão acontecer. Mas por causa da decisão de um homem, de não se contaminar, de permanecer santo na presença do Senhor, esse livro maravilhoso hoje está disponível para nós. E por causa de Daniel, Daniel pede para que ele coloque em posição de honra também os seus amigos, Gente, quando você começar a crescer, você começará a ter os dons de Deus, não se esqueça das pessoas que estiveram junto com você nos momentos difíceis. Porque a partir do momento que o rei fala sobre esse sonho, as primeiras pessoas a quem Daniel procura para se aconselhar, para falar sobre essas coisas, são seus amigos. Eu acredito que Daniel não tinha muitas pessoas em que ele pudesse confiar. Nós falamos aqui também que vieram cativos de Jerusalém muitos jovens, porém só Daniel e mais 3 que decidiram se afastar daquelas coisas. Parece que os outros entraram na casa da Dona Maria lá, sei lá, na mãe Joana, e ficaram fazendo tudo que queria, enquanto Daniel e seus amigos disseram: não, a gente não vai fazer isso. E Daniel tinha eles como confiança, tinha como parceiros de ministério. Quando você começar a crescer, quando você começar a avançar nas coisas do Senhor, não se esqueça dos princípios, leve com você as pessoas que lhe apoiaram, Às vezes nós vemos aí pessoas em posições de honra e muitas vezes nós não entendemos. Porque essa pessoa, ela nem tem tanta habilidade para ministrar, ela nem é tão boa no que ela faz, porque ela ocupa uma posição de tão grande honra. Sabe por quê? Por causa dos princípios. Porque ela foi fiel no pouco, e por isso ela está ocupando aquele lugar, por causa da fidelidade de coração. Não se esqueça, e você que está nessa posição de servir a alguém, não se esqueça que quando aquela pessoa a quem você serve avança, você avança junto com ela. Esse é o plano do Senhor para nós, certo? Daniel capítulo 3, versículo 1. É engraçado, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais do governo, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Você não acha curioso? A gente estava vendo agora uma estátua, né? Que a cabeça era de ouro, o peito de prata, Você não acha engraçado que o rei Nabucodonosor, logo depois de Daniel ter revelado que ele era a cabeça de ouro, e um dia ia vir um reino que ia sobrepor o dele,
Você não acha curioso que o rei Nabucodonosor em seguida construa uma estátua também? Você percebe que o material escolhido para produzir a estátua é um material totalmente de ouro. Enquanto a visão que o rei tinha tido era de uma estátua também grande, com diversos materiais. Mas o que representava o rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro. E aí, eu acho no mínimo curioso que o rei Nabucodonosor, imediatamente depois, tenha inventado de fazer uma estátua. E aí, o que é que essa estátua significa, gente? Essa estátua significa o orgulho do rei. Na verdade, ele queria meio que burlar a visão, né? Ele era um rei muito místico, ele era uma pessoa muito mística, né? Sempre ele tinha esses sonhos e ele estava sempre procurando astrólogos, místicos, profetas, magos. Ele estava sempre procurando essas pessoas para sempre estar alimentando, né, as coisas. Mas você percebe aqui uma tentativa dele mudar. O que é interessante no capítulo 3 de Daniel também é a ausência de Daniel. Você percebe Daniel presente no capítulo 1, bem presente no capítulo 2, mas quando chega no capítulo 3, a gente não ouve o nome de Daniel. Só no título, que diz a estátua de ouro, os companheiros de Daniel, no fogo ardente. É só no título, que esse título na verdade nem está na Bíblia, né? É um original. Daniel não aparece nesse capítulo. Provavelmente, nós não estamos afirmando aqui uma coisa certa, mas provavelmente o rei Nabucodonosor, ele tenha mandado Daniel em alguma missão, tenha mandado Daniel fazer alguma coisa, na tentativa de, na ausência de Daniel, o rei poder fazer o que queria, poder fazer o que ele estava na sua cabeça de fazer, sem as palavras de Daniel, né? Porque Daniel era que tinha revelado o sonho. Eu acho que o rei pensou, talvez se eu tirar Daniel, eu possa aqui fazer uma estátua totalmente de ouro. Daniel não vai estar aqui para convencer ninguém do contrário. E assim eu vou poder burlar o sonho. Eu vou poder fazer com que a minha estátua, isso represente meu reinado eterno. Ele substitui todos os materiais por ouro, porque era para ser igual à cabeça de ouro. Ele queria com essa estátua determinar que o reino da terra seria para sempre nas mãos dele. É tanto que ele chama aí as pessoas mais importantes e influentes que podem existir, né? Os juízes, os oficiais, porque ele queria oficializar aquele negócio. Talvez a ausência de Daniel fosse importante para isso. Só que o que o rei não esperava era a presença de Sadraque, de Mesaque e de Abdenego. Porque antes mesmo do rei pensar em fazer essa estátua, Daniel já tinha falado com seus amigos sobre essa estátua. Daniel já tinha falado com eles sobre o sonho, sobre o que representava aqueles materiais. E quem estava bem ciente, tinha consciência do que aquelas estátuas representavam, eram os amigos de Daniel. E você vai ver os planos do rei fracassando diante da presença do Deus Todo-Poderoso, porque existiam ainda 3 pessoas bem determinadas. Você lidera pessoas, você tem amigos, pessoas que confiam em você. Não se preocupe. Se você passar a visão para os seus amigos, se você passar as instruções de Deus para os seus amigos, não tenha medo, porque mesmo com a sua ausência, vou te dizer um negócio ainda mais forte, mesmo que você morra, a visão vai permanecer. Se você não estiver mais ausente, se você deixar pessoas confiáveis, a visão do Senhor vai permanecer firme e forte naquele lugar. Sabe, pastor, se o Senhor deixar pessoas aqui confiantes e convictas na visão que Deus deu, você pode sair, todos os pastores podem sair, podem vir outros pastores, nós vamos permanecer. Porque o que importa de verdade é a visão, as coisas que Deus coloca diante dos nossos olhos. Sabe que essa estátua ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Se nós fizermos uma conversão do que é um côvado para metros, nós temos uma estátua de 27 metros de altura, aproximadamente, por quase 3 metros de largura. Você consegue imaginar o que é uma estátua de 27 metros de altura, de ouro?
de ouro, toda de ouro. Imagina a potência daquele rei, daquele império babilônico. Sabe que a altura é 27 metros? Tirando a base que o Cristo Redentor fica em cima. É o tamanho daquela estátua do Cristo Redentor. Embora você veja ela numa montanha muito alta, né, ela não é tão alta, mas ela é muito alta. 27 metros é equivalente a um prédio de 12 andares. Esse é o tamanho da soberba e do orgulho daquele rei. É curioso que, embora no capítulo 47, no versículo 47 e 48 de Daniel, no capítulo 2, o rei Nabucodonosor reconhece que Deus é Deus, reconhece que ele é o grande e que Daniel é servo desse Deus. Mas você tem um convencimento de uma coisa, não significa que você vai continuar praticando. Você tem que tomar cuidado com o seu coração, gente, todos os dias. Né? Às vezes nós estamos bem no Senhor, estamos convictos de que Ele é o Deus, mas de repente o diabo ou as coisas desse mundo vão querer nos distrair para mostrar que na verdade nós podemos fazer alguma coisa na força dos nossos braços, nós podemos determinar os sonhos de Deus para nós, não é Ele que determina, e a gente pensa que é nós que podemos determinar os sonhos de Deus para nós, mas quando Deus deu esse sonho a Nabucodonosor, Deus estava simplesmente mostrando as coisas que iam acontecer no decorrer da história. Ele não estava querendo que Nabucodonosor tentasse interferir, né? E essa grande estátua de ouro é uma grande intervenção que Nabucodonosor tenta burlar, e para isso ele afasta. E no versículo 6 diz o seguinte, quer dizer, no versículo 5 diz: depois que se tocar esse monte de instrumento aí, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Então, essa é a visão, o desejo do rei. Ele queria se tornar o próprio Deus. Olha o que diz no versículo 15, no finalzinho diz assim: e quem é, versículo 15, no final diz assim: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Então, a gente percebe que o rei, ele queria reinar, era para sempre. Embora ele reconhecesse atrás que Deus era o Deus dos deuses, mas chega um momento que ele que quer reinar. Gente, nós temos que ter cuidado com isso. Muitas vezes nós estamos reconhecendo Deus, mas de repente é nós que estamos querendo reinar nas nossas vidas. O Senhor nos promete reinar em vida, é bem verdade, mas o livro de Hebreus fala que, embora sabemos que todas as coisas estão sujeitas já a Jesus Cristo, ainda não experimentamos todas as coisas como se já fossem sujeitas. Existe um tempo que nós vamos de fato reinar com Cristo, com autoridade nessa terra, mas hoje nós somos reis espirituais sobre as nossas vidas. Nós não podemos achar que podemos reinar e fazer tudo que nosso prazer quer, que bem apraz para nós. Não é assim o nosso reinado com Cristo. Nosso reinado é espiritual, é dependendo das bênçãos espirituais dele. Porque ao mesmo tempo que nós somos reis e sacerdotes, nós também somos servos, e nós não podemos esquecer disso de forma alguma. Embora nossos lábios possam dizer Ele é o Deus, mas se as nossas ações não corresponderem, nós vamos fazer o que o rei Nabucodonosor estava fazendo, né? Levantando status para nós. Muitas vezes, como é que nós levantamos status para nós? É as coisas que nós mais valorizamos. Com as nossas palavras nós podemos estar levantando status, né? Levantando prioridades que não são Deus. Isso é perigoso para nós. Embora nós não tenhamos muito ouro no bolso para criar um status, nós podemos criar muitas estátuas na nossa casa e nem percebemos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E aí eu quero entrar no assunto da provação dos 3 amigos, né? E esse assunto eu vou chamar agora de desobediência bíblica.
não fique assustado com esse assunto. Desobediência bíblica. Embora nós estejamos acostumados de falar de Sadraque, de Mesaque e de Abdinego naquela fornalha como exemplos de obediência ao Senhor, o que eles mais fizeram também foram desobedecer. Desobedecer a quem? As ordens de um rei profano, as ordens de um rei que descumpriam. E é importante, gente, nós sabermos bem isso. Nós temos o costume de pegar as palavras e descaracterizar elas e colocar elas sempre numa posição ruim, como por exemplo a palavra ansiosidade. Nós temos o costume de dizer que estar ansioso é pecado. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas o que Jesus estava falando? Sobre vestir, comer e beber. A palavra ansioso no português também quer dizer alguém muito animado, alguém com muita expectativa. E nós muitas vezes queremos só fazer um joguinho de palavras e achando que com um joguinho de palavras nosso coração está consertado. Você diz: não estou ansioso não, eu estou com muita expectativa. Na verdade o que você está é com ansiosidade e não quer assumir e trocar a palavra e acha que isso resolve. Gente, trocar as palavras não resolve o nosso problema. Tem que trocar o sentimento que está no coração, e isso resolve problemas. Se eu estou ansioso por uma coisa e eu digo: não estou ansioso não, eu estou com expectativa, isso não resolve o seu problema. Você tem que resolver o seu coração, aí depois você pode mudar a palavra e fazer o que quiser. A palavra desobediência, ela ganha imediatamente um sentido de estar errado, porque nós pensamos que desobedecer só pode ser a Deus, mas nós podemos desobedecer a muitas coisas. Podemos desobedecer a ordens boas, como também podemos desobedecer a ordens maus. E nas vezes que nós desobedecemos ordens maus, nós não estamos infringindo nenhuma lei de Deus. Porque Paulo diz em Gálatas no capítulo 1, versículo 10, ele diz: o que é que importa, irmãos? É que eu agrade agora a homens ou que eu agrade ao Deus que está nos céus? Então, nós, nas decisões que nós temos na nossa vida, nós temos que ter essa consciência sempre. Diante dessa ordem, eu vou querer agradar a Deus ou eu vou querer agradar aos homens? E Sadraque, Mesaque e Abdinego são exemplos claros de desobediência no padrão bíblico. Uma desobediência que é maravilhosa. Uma desobediência que olha as ordenâncias dessa terra e diz: eu vou agradar agora a esse homem, a esse rei, porque ele tem uma posição de autoridade, ou eu vou agradar ao meu Deus no céu, que me dá todas as coisas. E nós vamos ler a partir do versículo 17. O versículo 16 diz: responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego e disseram ao rei: não necessitamos de te responder esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E aí versículo 18, que é impressionante: e se não, fica sabendo, rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a sua estátua de ouro que levantasse. Se não, fica sabendo. E aí mostra o tipo de comprometimento que esses homens aprenderam junto com Daniel. A equipe de Daniel é essa. Eles aprenderam esse tipo de comprometimento. Gente, não era uma ordem qualquer do rei. Veja, você pode pensar: Jefferson, eu tenho um patrão, eu tenho uma pessoa no trabalho que tem ordem sobre mim. E o que é que eu devo fazer agora? Eu devo, qualquer coisa que essa pessoa me pedir, eu devo dar um discurso de crente. Eu devo dizer: não, em nome de Jesus, sou crente, não posso fazer isso. Às vezes são coisas normais e que você não está interessado em fazer, coisas que não têm um significado. Por exemplo, trabalhar, o teu patrão te pede para trabalhar no domingo, um dia de culto, não é verdade? Você tem um comprometimento com o culto, graças a Deus, não é? Né, gente? Ainda bem. Mas é uma ordem, às vezes, lícita do patrão. Ele está precisando de alguém para trabalhar no domingo. E o que a palavra mais fala também, lá em Pedro, se você quiser ler, 1 de Pedro,
ele sempre vai estar falando, olha, sirva aos seus senhores como a Deus. Então nós temos que ter um equilíbrio, sabe? Não é porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego não queriam cumprir uma ordem do rei. Parece uma coisa muito idiota, velho. Tem uma estátua velha de ouro. Nós sabemos que estátua não vale nada, essas coisas não valem nada, o que vale é o Senhor. Era uma coisa muito simples, né? Eles, tá certo aí. Ia se curvar ali. Eu te adoro, estátua de ouro. Você é muito bonita. Pronto, rei. Pronto, bacana. Vamos continuar servindo ao nosso Deus. Era muito fácil para eles. Gente, mas o que implicava isso? Porque Daniel havia já conversado com eles sobre a estátua. E o que ela representava? A estátua representava o rei querendo ser maior do que Deus, maior do que a palavra do próprio Deus. E por isso, Sadraque, Mesaque e Abdinego diz, essa estátua aí, não me dobro para ela nem a pau, porque ela representa uma coisa que é contra o meu Deus. Não era nem por causa da estátua, era por causa do sentimento que aquela estátua tinha atrás dela. E eles dizem, ó o dedinho para cá. E o seguinte, eles dizem, fica sabendo, o nosso Deus vai nos livrar, que eles dizem no versículo 17, isso é fé. Ele pode nos livrar, e ele nos livrará do forno, eles dizem. A fé deles estava aí, ele nos livrará. Agora eu vou te dizer uma coisa, mesmo se ele nos livrar, se a gente morrer, o que ele diz, né? Fica sabendo que não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos, mesmo que nós morramos. Ele está dizendo, nem que a gente morra, eu não vou me dobrar essa tua estátua. E aí, eu quero trazer para nós isso. Veja, existem leis, existem ordens dos nossos superiores no trabalho, que eu não estou dizendo que você tem a opção de obedecer ou não. Não estou dizendo que é se você quiser ou não obedecer. Eu estou dizendo que tem ordens do seu patrão que você precisa. É sua obrigação desobedecer. Pastor Júnior é patrão. Se ele der uma ordem para um dos seus subordinados, se for alguma coisa contra os princípios dele, princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus, eu sei que o pastor Júnior não vai dar uma ordem desse tipo, mas nós temos patrões muito ímpios nesse mundo, e dos mais loucos possíveis. E se ele te der uma ordem, por exemplo, para mentir em favor dele, eu vou te dizer, você é obrigado a dizer, eu não minto. Se eu quiser minta aí, eu não vou mentir não. Eu vou perder meu emprego. Foi isso mesmo. Você vai perder seu emprego. E é maravilhoso você perder seu emprego por servir a Deus. E se você serve a esse Deus que eu sirvo, pode ter certeza que no lugar de falta ele não vai te deixar. Eu não conheço esse Deus. Pelo contrário, ele diz que aqueles que andam em fé, ele diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Então, o justo, ele precisa viver pela fé. Então, gente, não importa, você deve ter a fé de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Só que a fé deles, atenção, não envolvia só os benefícios. A fé deles estava tanto para viver como para morrer. Esse é o tipo de fé que nós devemos ter. É uma fé tanto para viver ou como para morrer. É uma fé tanto para ganhar algo, para ser beneficiado, quanto para perder as coisas que você tem, por causa do amor à palavra de Deus. E às vezes você nem tem sua vida sendo arriscada, porque aqui eles tinham o pescoço. Você sabe o que é ser queimado? Gente, bota a mão no fogo e passa lá 5 segundos, que eu duvido. Pode ligar a boca do fogão lá e deixa seu dedo 5 segundos lá. É uma pressão tremenda, você ser ameaçado de ser queimado. E nós não estamos nem passando por esse tipo de afronta. E você pode dizer, não, estou pronto para morrer por Jesus Cristo. Pode mandar bala. Estou pronto para me entregar para Jesus. Está pronto, nego? Está pronto mesmo? E por que quando o nosso patrão pede para a gente dizer que não está no telefone, a gente fica todo assim, tremendo? Porque se disser que ele está, pode ser demitido. E você está pronto para morrer por amor ao Senhor e não está pronto para negar uma mentira?
não está pronto, por exemplo, se o patrão chega o carregamento e ele diz, rapaz, tem essas 10 caixas aí, eu quero que tu tire uma e bota naquele canto ali e não fale para ninguém não, porque a gente tem outra utilidade aí para esse material. E aí, você nem está sendo ameaçado de morte. E aí, o que é que você faz? Eu vou te dizer duas opções. Ou você diz, não, comigo não vai acontecer não, se o senhor quiser mentir, procura outra pessoa, eu não vou participar disso. A opção número 1, e a opção melhor, ele te deixa quieto, pode ficar até com raiva no momento, mas um dia, quando ele precisar de alguém para promover, para colocar em uma posição de autoridade, ele vai lembrar daquele crente que não mente. Ele vai lembrar daquele crente que não faz coisa errada. Ele vai querer pessoas desse tipo para ocupar uma posição. Essa é a opção número 2. Essa é a opção número 1. A opção número 2 é ele ficar com raiva e te demitir mesmo. E o que é que tem? Nada. Você vai ser demitido e glória a Deus, porque você está obedecendo a palavra de Deus. Você é obrigado a cumprir a palavra de Deus, mesmo que isso te traga dano. E foi isso que aconteceu na vida de Sadraque, de Mesaque e de Abdenego. Olha o que diz o versículo. Diz que o rei se enfureceu, e versículo 20, ordenou que aos homens mais fortes que estavam no seu exército atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para o lançarem no fogo ardente. E aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam, é verdade, ó rei. E ele disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Nós temos um termo para usar sempre no Antigo Testamento, se chama piofania. Basicamente é quando o próprio Cristo, ele aparece e intervém na história. Nós temos o costume de pensar que era o próprio Cristo que apareceu para falar lá com Abraão, naquele monte, quando Abraão começa a dizer, Senhor, 50, 40, 30, e se tiver 20, o Senhor perdoa? Porque sempre que a palavra usa esse termo, o anjo do Senhor, é uma piofania, e parece que muitas das vezes é o próprio Cristo se manifestando em algum momento, né, da história. O próprio Melquisedeque que aparece para Abraão, que não tem origem nem linhagem, ninguém sabe de onde ele veio, só sabe que ele era o rei de Salém. Salém significa paz, então ele era o rei da paz. E aquilo talvez seja a própria aparição de Jesus Cristo, que um dia, no livro de Hebreus, fala que ele vai ser sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, ou seja, uma ordem que ele mesmo estabeleceu. E talvez nessa passagem aí, esse quarto homem, que era semelhante ao Filho dos Deuses, talvez seja o próprio Cristo, andando ali naquela fornalha, junto com Sadraque, com Mesaque e Abdenego. Com base nisso, eu te digo uma coisa, independente das dificuldades que você estiver passando, você tem que ter confiança. Se era o Cristo, se não era, independente, você tem que ter confiança que alguém que é divino, hoje nós temos Jesus Cristo, vai estar conosco, independente da dificuldade. E você tem que ter a consciência, se ele me livrar ou se ele não me livrar, ele continua sendo Deus, e ele continua sendo bom, e eu vou continuar servindo a ele, independente de qualquer circunstância. E o que acontece? Versículo 27, e se ajuntaram os sátrapas, presidentes, prefeitos, capitães, e contemplaram aqueles homens e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles.
Eu fico impressionado com isso, nenhum só cabelo queimou. De vez em quando eu estou fazendo alguma coisa no fogão de noite, e aí eu quero colocar a panela mais para frente no fogão e ter uma boca ligada. Aí eu coloco meu braço assim mais para frente, quando eu de repente sinto um cheiro de queimado, quando eu olho é os cabelos do meu braço queimando. Nem toquei no fogo, é uma altura assim, mais ou menos, né? Da boca do fogão para o meu braço, e de repente os cabelos estavam queimando, meu amigo. Entendeu? Um foguinho, uma boquinha... Uma boquinha do fogão queima o cabelo. Imagina uma fornalha ardente queimando 7 vezes mais. Que os homens mais fortes do exército morreram quando foram jogar aqueles homens dentro. O cabelo deles nem queimou, meu amigo. Na verdade, o fogo serviu para queimar as ataduras que os prendiam. Sabe, quando você se colocar em uma posição de que eu vou servir a Deus, independente do que aconteça, o que vai servir o fogo, as afrontas do mundo, vai ser somente para mostrar que o seu Deus é poderoso para quebrar as amarras. É para isso que serve o fogo e para isso que servem as provações que nós passamos. Né? Tiago diz, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, porque isso vai te produzir coisas, isso vai te deixar mais forte. Aquele fogo... Gente, que queime mesmo esse fogo, que queime mesmo as coisas que vêm do mundo para nos afrontar. Eu quero é que o diabo fique doido para me pegar, porque quanto mais ele tentar me queimar, mais ele vai me desprender das coisas dessa terra e vai me deixar mais solto para correr a carreira. O fogo só serviu para queimar as amarras, e eles estavam bem à vontade lá dentro daquele fogo. Nem um cabelo da cabeça queimou. Versículo 28, Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abdinego. É isso que vai dizer o seu patrão, meu querido. Bendito seja o Deus do pastor Júnior. Bendito seja o Deus de Alex. Eis que o teu patrão vai te dizer quando você se comprometer, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus, de Sadraque, de Mesaque e de Abdinego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. E o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na Babilônia. Sabe, se você cumprir as coisas que o Senhor tem para a sua vida, o resultado é prosperidade. Os homens mesmo vão te favorecer. E isso aqui é o exemplo claro de desobediência bíblica. Desobedeça. É o conselho mais doido que eu estou dando a alguém. Desobedeça. Mas desobedeça tudo que não for de acordo com a palavra de Deus. E o seu caminho, o seu futuro é prosperidade. Não estou dizendo que você vai ser cheio de dinheiro no bolso. Estou dizendo que você vai ter uma vida maravilhosa. Talvez você tenha dinheiro no bolso, se for preciso. Se tiver um propósito e uma necessidade, Deus sempre vai te suprir. Amém? Aleluia. Daniel capítulo 4. Eu quero chegar no 6. Difícil. Daniel capítulo 4. Aleluia. No capítulo 4, o rei, você percebe no versículo 1, que é o próprio rei Nabucodonosor que começa a escrever. Na verdade, é um recorte de um decreto que o rei Nabucodonosor estabelece. Um decreto sobre o que tinha acontecido anteriormente. E diz assim no versículo 1, Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. E aí ele começa a relatar do versículo 2 até o versículo 9. Ele fala, até o versículo 3, ele está falando sobre o rei de Daniel, o rei de Sadraque, de Mesaque e de Abdinego, que é um rei, um Deus sobre os deuses, e que esses homens eram filhos de Deus. E aí no versículo 4, ele começa a falar de novo, no versículo 4 e 5, começa a falar que teve um sonho. Veja como esse rei era vidrado nessas coisas, de sonho, ele gostava desse negócio de sonho. Versículo 10, nós vamos ler o sonho novo que o rei Nabucodonosor teve. E ele diz, era assim
as visões da minha cabeça. Na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. E sua folhagem era formosa, seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que do céu vinha um santo que descia do céu. A gente vai parar aqui. Esse santo que vinha do céu, ele derrubava a árvore. Veja, nós precisamos ter uma cautela com sonhos. Precisamos ter uma cautela. Veja o que o versículo 19 diz. Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Pois falou o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra o que tem ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Nós temos, gente, que ter um cuidado muito grande com esse negócio de sonho. O sonho era um método muito comum que Deus falava com as pessoas no Antigo Testamento. Agora, Deus usava sempre esse modelo para conversar com as pessoas, porque o nível espiritual que elas podiam acessar em Deus era muito menor do que o que nós temos hoje, numa nova aliança. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele é a nossa direção, Ele é a nossa voz, Ele é a voz que nos comunica as verdades espirituais. Embora os sonhos ainda sejam utilizados nos dias de hoje para nos trazer boas direções, para nos alertar sobre coisas, os sonhos não são o negócio mais preciso do mundo. Às vezes você sonha porque comeu demais, porque ficou pensando umas coisas muito durante o dia, e os sonhos, você pode perceber que a maioria dos nossos sonhos não tem lógica, é uma coisa por cima da outra, e não faz muito sentido. Então o sonho não é o método mais confiável do Senhor conversar conosco. É tanto que Daniel, diante desse sonho, olha o cuidado que Daniel teve diante desse sonho. Da outra vez, Daniel pediu um tempo ao rei, foi para casa, conversou com seus amigos. Depois ele veio com as instruções sobre a estátua. Aqui Daniel ficou 1 hora parado, pensando sobre aquele sonho. Sabe que você que é um ministro, muitas vezes os profetas têm esse costume de agir dessa forma. Quando as pessoas vêm com um sonho, vêm com uma coisa, imediatamente nós queremos dar uma interpretação, dizer o que aquilo significa ou não. Mas nós podemos prejudicar muito as pessoas se de supetão nós queremos revelar um sonho. Eu não vejo esse ministério na Nova Aliança, de revelador de sonhos. Não existe no Novo Testamento um revelador de sonhos, alguém com essa habilidade natural. Não, pelo contrário. Todos nós temos a capacidade de orar a Deus e dizer: Senhor, esse sonho quer dizer alguma coisa? Gente, se o sonho, quando você acorda e faz uma oração, quando você faz uma oração e aquele sonho faz sentido, você tem uma revelação sobre aquele sonho, tem uma mensagem. Por exemplo, você sonha com alguém se acidentando de carro. Ora por essa pessoa, gente. Não tem o que estar tentando ver se aquela pessoa ia morrer, se aquela pessoa não ia. Ora por aquela pessoa, é o que você tem para fazer. Se aquele sonho não tem a menor lógica, se é um passarinho voando, depois que cai, que fica verde, depois... Gente, descarta, é besteira. Um passarinho que voa, que fica verde, depois que transforma num macaco e pula uma árvore. Gente, joga isso para lá. Coisa boa que não está aparecendo. Entendeu? Fica com as coisas que fazem sentido. Muitas vezes o Senhor só quer que você ore por alguém. E nós precisamos, principalmente os ministros, ter sabedoria quando nós vamos falar de sonhos para alguém. Porque nessa visão aqui, nós vemos uma grande árvore formosa e suprimento para todas as pessoas. Se uma pessoa me chega com esse sonho, o que é que eu penso na minha cabeça imediatamente? Eu penso que isso é coisa de Deus, que Deus, na verdade, é o supridor da tua vida. Eu posso falar coisas maravilhosas, mas nem era sobre isso o sonho.
né? E Daniel passou 1 hora pensando, porque ele não queria falar alguma coisa que não fosse. E olha a sabedoria dele. No final do versículo 19 ele diz: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Daniel foi sábio, né? Ele coloca o sonho, que embora fosse uma coisa ruim, né? Embora o sonho fosse uma interpretação ruim, Daniel começa a amenizar a visão, amenizar o sonho, para que aquela visão não chegasse tão mal aos olhos do rei. Talvez Daniel pudesse até ser morto, porque o rei ontem gostava de Daniel, hoje podia odiar e mandar matar. Então nós precisamos ser sábios para essas coisas. É aquele tipo de história, né? Um homem teve um sonho e viu todos os seus filhos, ele morrendo e só ele ficando, né? E esse homem, que era também um rei, chama todos os profetas, os sábios, e o que é que significa? E as pessoas dizem: rei, isso significa que você vai ser o único a sobreviver, e toda a sua família vai morrer, você vai ver a morte de todos os seus familiares. O rei fica indignado com aquela visão e manda matar todas as pessoas, né? E o rei ainda não se satisfaz. Aí chega o outro sábio e diz: não, rei, não é assim não, esse sonho não significa isso não. Significa que você vai ter longa vida sobre a terra, ao ponto de ver todos os seus familiares passarem por você. Aí o rei vai: essa sim é a visão, você vai ficar vivo. Justamente por isso, porque as palavras com que a pessoa usa para descrever o sonho e a visão podem ter um sentido totalmente diferente. Os dois homens estavam falando a mesma coisa, todo mundo ia morrer e o rei ia ficar vivo. Só que uns escolheram as palavras certas, e Daniel aqui também escolhe as palavras certas, né? E olha o que diz o versículo 24, ele vai falar sobre a interpretação do sonho. E diz: essa é a interpretação, rei, esse é o decreto do Altíssimo. Diga essa palavra comigo: decreto do Altíssimo. Amém. Que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão como erva os bois, comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem o quer. Enquanto ao que foi dito que deixassem que o tronco e as raízes da árvore, significa que o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados, pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? E estava ainda ele a falar essas palavras na sua boca, quando caiu uma voz do céu a ti e se diz: ó rei Nabucodonosor, passou o teu reino. Né? Nós temos essa passagem maravilhosa. E veja, a interpretação do sonho não era nada boa, não era boa não. Dizia que o rei ia virar como um bicho, que ia crescer pelo, ele ia viver com os boi, comendo capim. Que revelação de Torá, né, desse sonho. Então o Daniel precisava de muita sabedoria. Aí Daniel dá um conselho, ele diz: rei, se arrepende dos teus pecados, e talvez uma vida mais tranquila te espera. Porém, o que é que eu mandei você repetir? O decreto do Altíssimo. Aí você sabe sobre o que a gente vai falar aqui? Sobre predestinação, um pouco. Predestinação. Então você está dizendo, Gleves, que Deus decretou um negócio e não tinha como se fazer nada em contrário. Rapaz, eu vou falar um pouco sobre o caráter da profecia. Deus decreta algo, não é porque Deus está determinando que algo vai acontecer. Deus não tem isso de predestinar alguém para morrer, outro para viver. O que a palavra fala por decreto, que essa era a linguagem do pessoal do Antigo Testamento, era esse entendimento que eles tinham de Deus,
que Deus move o rei, que Deus traz o rei, que Deus coloca o rei, que Deus tira o rei, que Deus mata, que Deus faz viver, né? Que Deus decreta e vai acontecer. É verdade, parcialmente. Tudo que Deus diz vai acontecer. Não tem como se livrar. Agora, por que não tem como se livrar? Não é porque Deus está determinando hoje que eu vou fazer algo amanhã. É porque Deus estava amanhã e viu que eu ia estar fazendo amanhã. E é por isso que Ele diz hoje. Você pode ver que a longanimidade de Deus vai além disso. Porque um dia, eu não lembro agora o nome do rei, mas o profeta chega para o rei e diz: rei, você está mal aos olhos do Senhor, você vai morrer. E o rei, na mesma hora, se arrepende e começa a se lamentar. E quando o profeta já ia no caminho, o Senhor manda ele voltar lá e diz: diga ao rei fulano de tal, que a vida dele foi prolongada por mais 15 anos. Ou seja, muitas vezes quando o Senhor fala algo, é para que nós nos ajustemos e não soframos aquelas consequências que estavam determinadas para acontecer, caso o nosso comportamento não alterasse. E foi exatamente o que Daniel falou para o rei Nabucodonosor. Ele disse: rei, se arrepende dos teus pecados, porque se você se arrepender, começa a fazer bem aos pobres, você pode ter, talvez você tenha uma vida mais tranquila. Só que é o que não acontece, porque o Senhor já esteve no futuro. Aquele rei tinha um coração endurecido, gente, cheio de soberba, né? Ele vira um animal, não é só porque o que ele diz, que esse rei é glorioso, é por causa da estátua de ouro, é por causa de todas as coisas que aquele rei tinha no coração. E o Senhor sabia, porque o Senhor já estava no futuro. Isso é o tempo, isso aqui é o tempo. Deus está fora do tempo. Deus pode ir de Gênesis a Apocalipse, entendeu? Deus está em todos os lugares do tempo. E é por isso que Deus, Ele pode dizer o que vai acontecer. É como um furo de reportagem. Muitas vezes nós temos num jornal uma notícia surpreendente de algo que ninguém sabia, do futuro, que vai acontecer, um planejamento do governo que ninguém estava sabendo a respeito. É como se a profecia, ela fosse um furo de reportagem, trazendo para nós hoje algo que vai acontecer no futuro, e aquilo não tem como se desfazer, porque Deus viu acontecendo. E não sei se você já pensou sobre o caráter passado da profecia, né? A profecia, ela normalmente fala sobre o futuro, mas ela está falando de forma passada. Por exemplo, Isaías 54. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Gente, Isaías estava falando muito antes de Jesus Cristo, mais de 600 anos antes do Messias vir à terra. Como é que o profeta podia falar que já foi curado? Como é que o castigo estava sobre ele, se Jesus nem tinha vindo sobre a terra? É justamente porque no tempo de Deus, na visão de Deus, isso aqui é tudo a mesma coisa para ele. O tempo é para nós, para Deus não existe esse negócio de tempo. E por isso que Deus podia ver o Messias lá crucificado na cruz, e Deus podia dizer: já aconteceu, já foi feito o sacrifício, na minha ótica, e está tudo perdoado, na minha ótica, entendeu? É por isso que o caráter da profecia é passado. Do mesmo jeito, tenha cuidado para não pensar que Deus decreta as coisas e é do jeito que Deus quer. Vai ter uns que vão ser salvos, vai ter outros que não são salvos. Tudo foi Deus que predeterminou para acontecer. Não, na verdade, Deus viu, é claro, é fato que Deus viu quem ia ser salvo e quem não ia, mas Deus não determinou quem seriam. O melhor exemplo para nós explicarmos essa questão de profecia e os fatos inalteráveis da história é o seguinte: pense que um barco, um navio, sai daqui de Recife ou de João Pessoa, e o objetivo desse barco é chegar lá em Lisboa, em Portugal. Esse barco vai sair daqui, vai ter um trajeto e vai chegar a Lisboa. Talvez ele pare em Cabo Verde, na África. Talvez seja um lugar estratégico de parar. Talvez ele precise entregar algo em Londres e depois precise voltar. Esses pontos são
imutáveis, que ele vai parar em Cabo Verde, que vai parar em Londres e que depois vai chegar em Lisboa. É certeza que o navio vai fazer isso. Agora, gente, o que vai acontecer nesse navio? O que as pessoas vão fazer dentro do navio? Se for um iate, se for uma viagem a passeio, é você que determina que você vai brincar na piscina, é você que determina qual comida você vai comer, com que tipo de pessoas você vai ter comunhão dentro desse barco. Mas vai sair de Recife, vai passar em Cabo Verde, vai passar em Londres e no final vai chegar em Lisboa. E quem determina os passageiros do barco não é Deus. Nós que compramos o bilhete da passagem. E nós podemos entrar tanto em Recife, como em Cabo Verde, como em Londres. E a chegada é Londres. O que é Londres? É o fim de todos os tempos, o reino eterno do Senhor. Isso é imutável. Agora, os participantes do navio e o que vão fazer dentro do navio, é nós que determinamos. Nós compramos o bilhete e nós aproveitamos a viagem. Certo? Esse é o caráter da profecia. Existem coisas imutáveis, mas nós que determinamos se a nossa vida vai ser um sucesso ou vai ser um fracasso. Deus sabe, mas é nós que determinamos de qualquer forma. Então, faça Deus saber se você vai ser bem sucedido. Faça Deus saber que você vai ser bem sucedido. Tome as melhores decisões, né? Aleluia. E o rei, ele, voltando aqui para a história de Daniel, o rei virou um bicho, gente. O rei virou um bicho. E diz que ele passou um tempo, e diz assim, versículo 34. Naqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornei a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e o louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em gerações. Versículo 36. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, para a dignidade do meu reino, e tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitões e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. E eu quero encerrar por aqui, falando sobre essa soberba. A gente vai encerrar. Sabe por que Deus, Ele não tolera soberba? Não é que Deus tenha nada contra o homem se engrandecer. A questão de tudo isso é que se o homem se ensoberbece e acha que pode fazer tudo na força do seu braço, o homem vai estar automaticamente dizendo que o sacrifício de Cristo é em vão. Você vai estar podendo dizer que tudo que você pode fazer na força do seu braço, você não precisa de Cristo. O que o rei Nabucodonosor fazia era se exaltar. E a interpretação do sonho de Daniel dizia: enquanto você não reconhecer o rei dos céus, você vai ficar nesse estado. E um dia o rei Nabucodonosor, ele percebe: esse é o rei dos reis mesmo. Ele é que é o Senhor. E no mesmo momento, para ele é restituído. Sabe, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. E Deus é soberbo? Não, Deus reconhece simplesmente quem Ele é. Ele é o dono de toda a vida, Ele que deu vida a todos. E Ele não divide essa glória, Ele não deixa que o homem tenha esse sentimento, porque só quem pode ter essa glória é Ele, o Cristo e o Espírito Santo. Eles que podem ter essa glória. E se nós nos autoafirmamos como poderosos, nós não estamos reconhecendo a obra de Cristo, a obra redentora dele por nós. E nós precisamos ter sempre isso. Deus, ele aceita os humildes, mas ele rejeita os soberbos. Então, gente, tenhamos a consciência, e é tempo também de nos consertar. E Deus, ele é tão bom, que ainda que o rei ele tivesse feito tantas coisas erradas, um dia que ele reconhece o Deus do céu, Deus restitui para ele ainda mais glória e honra.
tenha consciência, gente. Quando você reconhece o Senhor vai mandar de volta a honra para você. Aí você manda de volta a honra para Ele e assim vai ser para sempre. A palavra fala em Apocalipse no capítulo 4 que existem 24 anciões prostrados diante do trono. E quando os animais e os anjos dizem santo, 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 diz que os 24 anciões se prostram diante do rei e lançam as suas coroas para o rei e dizem: toda a glória e toda a honra seja para ti, ó rei. E diz que o Senhor recebe a honra e devolve a coroa para a cabeça dos 24 anciões. E diz que os anjos dizem: santo, santo, santo. E os 24 anciões se prostram e lançam de volta a coroa para o Senhor e diz: Senhor, você é o dono de toda a glória, honra e louvor. E Deus diz: obrigado pela glória e honra, tome a sua coroa de volta. E eles fazem isso por toda a eternidade. Ninguém sabe quantas vezes os 24 anciões já fizeram isso, por reconhecer a glória e a honra de Deus. Nós precisamos reconhecer que toda a glória, toda a honra é do Senhor. E tenha consciência, Deus vai nos dar dupla honra. E nós vamos continuar reconhecendo: Senhor, a honra é tua. Amém?